Graças a Deus. Quero glorificar o nome do Senhor Jesus. Que dia especial. Que dia maravilhoso. Esse sábado para mim será um sábado que estará guardado, armazenado nas minhas memórias. E eu digo o porquê. Hoje não é somente um dia especial porque foi o Senhor que fez esse dia e nós temos que nos alegrar e nos regozijar também. Mas também hoje é um dia que traz à memória o nascimento da minha mãe. E esse dia então é um dia especial. É um dia em que nós, com alegria, como família, podemos juntos, reunidos, parabenizá-la por esse dia, nos alegrarmos junto com ela e dizer a ela o quanto ela é importante para nós. É claro que nós não devemos fazer isso somente em datas comemorativas, mas devemos fazer isso também nas datas comemorativas. O que eu estou querendo dizer é que todos os dias, a cada dia, nós temos que estar sempre demonstrando esse amor e essa alegria por termos uma mãe e sabermos que esta mãe está viva, está ao nosso lado. Muitas pessoas hoje gostariam de estar do lado das suas mães, mas infelizmente, por algo que aconteceu, esse momento não foi possível. Muitas pessoas hoje, é claro, estão trazendo à mente, à sua memória também, talvez o dia do aniversário da sua mãe, mas essa mãe já não está presente. Alguns trazem lembranças. Às vezes até mesmo choram com essas lembranças, mas são lembranças de momentos alegres e de momentos agradáveis. De momentos que fazem bem, que aquieta a alma, que aquece o coração e que arranca risos do rosto dessa pessoa. Porém, entretanto, todavia, existe já aqueles que, quando este dia chega, ele queria se esconder desse dia. Ele não queria pensar nesse dia, porque talvez a sua consciência esteja o acusando, o culpando, dizendo a ele: poxa vida, sua mãe não está aqui presente hoje. E você contribuiu para que ela não estivesse aqui. E talvez por imaturidade, talvez por infantilidade, talvez por causa dos encantos e as fantasias e as ilusões desse mundo, talvez esse filho, de alguma forma, acabou desprezando aquilo que ele tinha de mais valor. No caso, a sua mãe. A trocando por coisas fúteis, coisas sem valor, ou até mesmo por desejos incontidos, incontrolados, que não geraram absolutamente nada de bom na vida desse filho, a não ser lamento, decepção e o sentimento de culpa. Talvez ele chore porque essa mãe, ela se ausentou, não porque ela saiu de uma cidade e foi para outra, mas porque essa mãe, por conta de tanto sofrimento e por tanta tristeza e angústia, e por pedir a morte todo dia, por ver essa situação acontecendo dentro da sua casa e da sua família e não podendo mudar, ela acabou partindo. Mas é claro que existem aqueles também que, por conta das suas atitudes, por conta das suas obras, talvez afastaram as suas mães de perto de si. As deixaram num asilo, talvez. Alguns outros, talvez, de alguma forma, por ter feito tanta
coisas que entristeceram a sua mãe, fez com que a sua mãe saísse daquele lugar e fosse morar em um outro lugar, afastado. E talvez já faz anos que isso aconteceu. E essa mãe está viva, e você sabe disso. Mas você não teve coragem ainda de ir até lá e de dizer que tudo o que aconteceu você queria apagar da memória e queria iniciar um processo novo de reencontro. E talvez você não tenha coragem para fazer isso. É claro que aquele que perdeu a sua mãe não tem mais como ele fazer isso, não tem mais como voltar atrás. Mas você, que tendo ela perto, ou você, que sabendo que ela não está aí com você, mas está próxima, você pode ir até ela. Aproveite esse momento de reflexão para pensar nessa possibilidade, porque não tem coisa melhor do que estarmos com a nossa consciência tranquila em relação a nossas atitudes como filho. Ah, mas a minha mãe, mas o meu pai, eles na vida pisaram na bola, eles cometeram erro. Tudo bem, eu te entendo. Mas isso é eles com a consciência deles. Eu me pergunto a você e a sua consciência. A sua consciência de filho. Talvez a consciência deles de pai vai os acusar. Mas eu pergunto a você e a sua consciência de filho. O que está escrito na palavra do Senhor é que nós devemos honrar pai e devemos honrar mãe, para que temos os nossos dias prolongados nessa terra. O que se diz é que quando não se honra pai, nem se honra mãe, aí nesse momento eu estou assinando a minha sentença de morte. E o pior, uma morte prematura, uma morte antes do tempo, porque o reino dos céus, ele prioriza esse mandamento. Esse mandamento com promessa de vida. Honrarás o teu pai e honrarás a tua mãe. E por que eu devo honrar a minha mãe? Eu devo honrar a minha mãe porque foi através da vida dela. Não importa os seus defeitos, não importa as suas condições naturais, nada disso importa. Ela contribuiu para que eu estivesse aqui presente hoje. Isso para mim tem que ser algo que deve ser tido como gratidão. E é isso que eu vou carregar todos os dias da minha vida. Não importa a forma como ela é, não importa para mim a forma como ela age, eu nunca vou ter vergonha da minha mãe. Não, eu sempre terei motivos para ser grato e honrá-la como mãe, honrá-la como mulher. Uma pessoa que mesmo dentro da sua simplicidade fez muito por mim. Hoje mesmo nós estávamos conversando e ela dizia para mim, ela dizia: filho, eu me lembro de quando você estava com 4 anos de idade. E ela lembra um momento que eu caí de um muro muito alto. Ela lembra que naquele momento ela estava ali na cozinha fazendo algumas coisas no seu trabalho doméstico e de repente ela saiu desesperada e ela me pegou nos braços. Ela dizia que eu estava ali de cuequinha somente e ela disse que estava desmaiado. Ela me pegou nos braços e o que ela diz é que naquele momento, sem saber o que fazer, então ela gritava em desespero. Ela queria que alguma coisa naquele momento acontecesse, que alguém de alguma forma viesse a ajudá-la. E ela correu, ela disse que corria comigo nos braços. Enfim, ela conseguiu ser assistida por alguém que a conduziu até um hospital. E ali naquele hospital ela recebeu uma notícia que a deixou triste. Aquela junta de médicos e todas aquelas pessoas que estavam em cima disseram para ela depois de um certo tempo em que ela já estava ali naquele hospital. Disseram: mãe, eu sei que é difícil, mas nós temos que dizer à senhora: a senhora vai ter que voltar para casa, porque o seu filho
ele está em coma e o caso dele é crítico, é sério, e talvez ele não retorne desse coma, e talvez a única coisa que possa ser possível para ajudá-lo nesse momento seria um milagre. É engraçado os médicos falando sobre a sua ineficiência, falando sobre as suas dificuldades em relação a não conseguir reverter um processo, e dar glória a Deus quando eles dizem somente um milagre. Ela disse que naquele momento, ela em desespero e em plantos, ela disse que dobrou o seu joelho. Ela disse que pediu dentro da sua fé. Ela tinha uma fé da qual ela herdou dos seus pais, e ela pediu para que a Virgem Maria, ela pediu para que a Aparecida, assim como é chamada também, pudesse de alguma forma ajudar naquele momento. Ela usou a fé que ela tinha com toda a sua sinceridade e simplicidade. Ela pedia: se tu puderes fazer alguma coisa, faça. Me ajuda diante da minha aflição, diante da minha dificuldade. Eu não quero perder o meu filho. Era uma mãe que naquele momento chorava, porque queria ver o seu filho vivo. Queria ver o seu filho bem. E naquele momento ali, ela foi para casa. E ela me conta, ela relata, que estava ali em casa, e quando foi no dia seguinte, por volta de 8 horas da manhã, ela diz que uma pessoa conhecida da família por nome de Helena, ele bateu a sua porta. E na hora que ele bateu na porta, o coração dela gelou, porque ela acreditava que a notícia poderia ser uma notícia triste. Talvez o óbito do seu filho. Infelizmente, o milagre não chegou e ele partiu para o Senhor. Então, naquele momento ali, ela disse que começou a ficar gelada, querendo desmaiar, eufórica, esperando a notícia. Que veio até ela dizendo: olha, fica calma, fica tranquila. Era uma notícia produzindo alívio no coração, dizendo para ela: o menino acordou, ele está bem. E agora eles pedem para que você vá até o hospital, para levar as roupas para ele, porque eu tinha ido só de cueca, para levar as roupas para ele. E também o leite, para que ele pudesse amamentar. Assim ela fez. E ela contando isso com muita alegria. E isso produziu alegria no meu coração também. E aumentou mais esse sentimento de gratidão. Porque veja o que ela fez por mim. Ela corria comigo porque ela queria que eu permanecesse vivo. Usou a fé dela com toda a sinceridade, um milagre aconteceu. E por que aconteceu? Porque Deus viu o coração de uma mãe. Viu uma verdade, uma sinceridade no coração de uma mãe. E eu posso dizer a você, uma mãe, ainda que passe por muitas decepções e frustrações com seus filhos, mesmo assim, ela consegue manter um amor muito parecido com o amor de Deus. Um amor, muitas vezes, que não é recíproco. Um amor, muitas vezes, que só parte de um lado, é unilateral, e não parte do outro. Um amor que passa por cima, muitas vezes, de palavras tristes que ouvem. Um amor que, muitas vezes, ele não se acaba, mesmo diante de atitudes de insanidade, atitudes de ingratidão. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, Iraci, que está completando mais um ano de vida hoje. Uma mulher que teve 10 filhos. 10 filhos. E ter 10 filhos não é uma coisa simples nem fácil. Mas que cuidou dos 10 filhos. Que não abandonou nenhum dos seus 10 filhos. E que nos dias de hoje ainda continua fazendo o papel de mãe. E continua com todo orgulho dizendo: eu amo os meus filhos. Mesmo tendo cada um deles com uma personalidade, uma identidade diferente. Ela consegue de alguma forma passar por cima de tudo aquilo que seja diferença e consegue manter-se íntegra a esse amor aos seus filhos. E eu louvo a Deus, porque eu creio que esse amor que está no coração dela é o amor que vem direto de Deus.
e que foi entronizado dela. Esse amor que cabe todos, não somente da família, mas de fora da família também. Amor esse que faz com que ela viesse ter atitudes que eu venho glorificar o nome do Senhor. Pois ela já passou por processos aonde ela apanhou numa rua por conta de um rapaz que estava completamente drogado e que, sem saber o que estava fazendo, simplesmente a espancou, a machucou, e ela simplesmente, depois de passado esse processo, ainda foi capaz de perdoá-lo. Meu Deus do céu, eu aprendi e continuo aprendendo muito com a minha mãe, e eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. E peço a Deus que Ele continue te dando longos anos de vida, para que você assim possa viver as realidades e os desejos do seu coração. Eu creio que a senhora ainda viverá coisas inéditas e maravilhosas, das quais a senhora mesma irá dizer: valeu a pena ter esperado e ter aguardado. Porque, enfim, o Senhor ouviu, o Senhor viu e o Senhor agiu. E nesse momento eu posso ver aquilo que eu tanto desejei, que é o bem da família como um todo. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que mostra a realidade de uma mãe que ama o seu filho, de uma mãe que vê o seu filho tendo um comportamento estranho, sem lucidez, um filho que está completamente distante da realidade de uma pessoa normal, mas que mesmo assim, percebendo essa diferença, ela corre, ela pede ajuda, ela deseja ver o bem do seu filho. Mateus capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21, fala sobre a mulher da Cananeia, a mulher Ciro-Fenícia. Essa mulher era uma mulher pagã, ela não fazia parte do rol dos judeus, daqueles que tinham pacto e tinham aliança com o Senhor. Ela, muito pelo contrário, carregava o estigma do desprezo, o desprezo que vinha por parte daqueles que diziam serem filhos de Deus. Porém, entretanto, todavia, uma mãe, diante da realidade de uma doença psíquica de um filho, ela não mede esforços, ela faz o que se tem que fazer. Afinal de contas, ela passa por cima do seu orgulho, ela passa por cima do seu amor próprio, porque o que ela vê, a única coisa que ela enxerga é o seu filho. Ela quer ver o bem dele e ela está disposta a ir até o fim. Ela está disposta a não retroceder. Ela está disposta a lutar de todas as formas, de todas as maneiras, mas eu só volto se for com a resposta que eu espero. E essa resposta tem a ver com a necessidade do meu filho. Essa mulher, ela partiu dali, daquela região de Ciro, de Tiro e Sidom. E o que se diz no versículo 22 é que uma mulher da Cananeia, ela veio daquelas regiões e ela começou a clamar ao Senhor, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela pedia ou implorava por misericórdia. Fazia isso, pedindo isso justamente a Jesus. Tenha misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela estava tendo comportamentos completamente estranhos, quebrando as coisas, falando palavrões, gritando coisas que não tinham sentidos, tendo um comportamento de querer ferir-se a si mesmo ou ferir a outras pessoas. Aquela mãe não estava entendendo o que estava acontecendo com a sua filha, mas ela sabia que algo normal não estava acontecendo. Havia algo estranho, um poder diferente, algo que estava possuindo, tomando conta dela, fazendo ela ser diferente de como ela era como filha. E ela, percebendo isso, porque uma mãe conhece o seu filho, então ela vai até Jesus e ela o chama de filho de Davi.
E quando ela chama Jesus de filho de Davi, ela o chama assim, reconhecendo que ele seria a promessa, aquele que viria e aquele que poderia mudar a realidade não só da filha dela, mas mudar a realidade de todos os filhos, de todos aqueles que fazem parte nesse mundo. Então ela faz algo que o próprio judeu não conseguiu fazer. Ela reconheceu em Jesus aquilo que realmente pertencia a ele, a identidade dele de ser aquele que veio para ser o filho de Davi, aquele que veio para ser o representante de Deus aqui nessa terra. E aí o que se diz é que no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela clamava, ela gritava, filho de Davi, e ele não lhe respondia palavra. E o tempo ia passando. Os discípulos de Jesus aproximaram-se e rogaram-lhe: despede essa mulher, Senhor, porque ela vem clamando atrás de nós. Eles não se importaram com aquela mulher, nem com a sua necessidade, nem a sua causa, nem com o seu desespero. O que ela estava vivendo pouco importava para eles. Talvez você esteja vivendo assim, aonde você clama, você grita e parece que ninguém está te ouvindo. Parece que ninguém está te vendo. Parece que ninguém está dando a mínima. E parece até mesmo que Jesus está tendo esse mesmo tipo de comportamento. Parece que nem Jesus está te ouvindo. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele está te ouvindo. Jesus estava observando aquela mãe e estava querendo ver até onde ela era capaz de ir por amor àquela filha. Mas aquela mulher estava decidida a ir até o fim. Ela estava decidida a não recuar. Mesmo diante dos discípulos de Jesus dizendo: despede ela. Ela estava ouvindo aquilo, mas é como se aquilo não tivesse surtindo efeito. Talvez você tenha dado ouvido para muitos que vêm até você dizendo: olha, vá para lá, o seu lugar não é aqui, o Senhor não vai te atender. Meu Deus do céu, feche os teus ouvidos para a voz de quem quer que seja e espere para ouvir a voz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele disse a Jairo: não temas, tão somente creia. Louvado seja o nome do Senhor. O que se diz então é que ela pede misericórdia, justamente aquele que tem misericórdia para oferecer. Ela pede compaixão, justamente aquele que tem compaixão também para oferecer. Os discípulos eram incapazes de assumirem o lugar daquela mulher e de sentir o que aquela mulher estava sentindo. Eram homens que talvez se preocupassem só consigo mesmo. Se fosse um filho deles, com certeza eles teriam tido um comportamento diferente. Mas Jesus não. Jesus, ele não estava distante da dor humana. Muito pelo contrário, ele veio a esse mundo, ele experimentou tudo aquilo que nós estamos experimentando. Ele sabe que dói dentro de um coração de uma mãe, de um coração de um pai, quando vê o seu filho sofrendo ainda com um comportamento que não é dele, que está sendo provocado por forças estranhas, invisíveis, que ninguém é capaz de identificar. O que vai se dizer então é que Jesus, ele olha para aquela mulher e ele diz a ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, eu estou aqui para ajudar, para acolher, para aproximar, mas as pessoas que eu vim atrás faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. E você, no caso, não faz parte dessas ovelhas. Mais uma vez, essa mulher poderia dizer: poxa vida, eu vou voltar. Mas como eu vou voltar se a realidade da minha filha é aquela de uma pessoa que está completamente endemoniada? Eu não vou recuar, eu não vou voltar. Ainda que ele não me tenha como uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, mesmo assim, eu vou tentar me enturmar. Eu vou me tornar uma dessas ovelhas, mesmo sem ser, porque a minha atitude é de uma ovelha que está perdida e que está precisando de ajuda. E aí, então, no versículo 25, ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela queria o socorro.
O socorro não era nem para ela, era para a filha, mas era como se o socorro fosse para ela, porque o sofrimento da sua filha estava ligado a ela como um cordão umbilical. O que estava acontecendo com a filha estava afligindo também em contrapartida essa mãe. Versículo de número 26, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Percebam que na primeira tentativa, Jesus fala com ela e ela tem uma atitude de continuar insistindo e pedindo por socorro. Mesmo assim, ela permanece o adorando, ela não o maldiz, ela não fala nada contra ele, ela não discute em relação àquilo que ele está dizendo a ela. Eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É o que ele está dizendo agora. A primeira vez ele disse que veio para as ovelhas perdidas e ela não fazia parte dessas ovelhas. Poxa vida, olha só, 2 vezes Jesus traz uma palavra dura para ela, mas ela permanece firme ali. E o que ela vai dizer? Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela olha para Jesus e não o censurou, muito pelo contrário, ela concordou com ele. Realmente, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É claro que na visão dela os filhos têm muito mais valor do que os cachorrinhos. Ela sabia essa realidade da importância e do valor de um filho. Em outras palavras, ela estava dizendo, Senhor, eu não estou pedindo para que o Senhor seja injusto, para que o Senhor deixe os filhos com fome e alimente os cães. Mas eu também sei que tem uma saída. Eu também sei que também há uma solução para os cachorrinhos, dos quais você disse que eu sou um. Eu sei que há uma solução. A solução são as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, eu não estou te pedindo dar o pão, eu estou pedindo apenas as migalhas. E ela reconhecia que as migalhas que vinham do Senhor, que caíam da mesa, eram suficientes para transformar e mudar e reverter aquele processo em qual a sua filha estava vivendo e a transformando em uma pessoa completamente sã, lúcida e sadia. Ela sabia disso e é por isso que ela reconhece através da sua atitude que Jesus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Com muito pouco, Jesus pode fazer muitas coisas e obras grandes na minha vida e na tua vida. Eu quero que você entenda isso e guarde isso no teu coração. Jesus não precisa de muito para poder realizar milagres extraordinários na tua vida. Para Jesus realizar um grande milagre na tua vida, ele apenas só movendo um dedo ou só com um piscar de olhos, ele faz isso. Mas a grande questão não é o que Jesus pode fazer ou o que ele não pode fazer. A grande questão é, você está disposto, por amor, a interceder, a se aproximar de Jesus, a buscá-lo de todo o seu coração, reconhecendo as suas fragilidades, as suas misérias, reconhecendo que você ao menos é digno de receber algum favor de Deus, mas que enfim, afinal de contas, existe um sentimento dentro do seu coração que talvez você não saiba explicar, mas você quer que esse sentimento se transforme em algo verdadeiro, no que diz respeito a preservar a vida de alguém que se ama. Quando se age assim, então você encontra o favor de Deus. É o amor ao próximo que faz com que Deus ele venha agir com toda a sua misericórdia e bondade. Quando Deus vê isso no coração do ser humano, que esse amor é verdadeiro, como o amor dessa mãe, não é um amor por interesse. Não era alguém que estava buscando algo em Jesus para ganhar alguma coisa em troca. Não, era alguém que estava ali não porque queria dinheiro, mesmo tendo as suas necessidades. Não estava ali porque queria arrancar coisas de Jesus, coisas materiais, muito pelo contrário. Ela estava ali porque ela precisava de um milagre para a sua filha. No versículo de número 28, então disse-lhe Jesus, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres.
E desde aquele momento, a sua filha, ela ficou sã. Jesus disse, grande é a tua fé. E aí, assim como você deseja, assim como você quer, assim seja feito. E o que se diz é que a partir daquele momento, de tanta contrariedade, o que ela pediu para Jesus se transformou em um desejo realizado. Ela voltou para casa e quando ela chegou em casa, ela pôde encontrar a sua filha bem. Aquele espírito que estava aterrorizando ela, que estava a perturbando, a oprimindo, ele teve que sair de perto. Teve que sair de cena, porque agora a filha dela não se encontrava mais possuída por um demônio, mas havia o Espírito de Deus naquele momento, que estava agindo na vida dela. E isso foi reconhecido pela sua mãe, que foi tomada de alegria. E eu tenho certeza que pôde abraçar a sua filha e dizer, obrigado, Jesus. É dessa forma que Deus age, é dessa forma que Deus continua agindo. É por isso que nesse momento eu quero louvar a Deus pela vida das nossas mães. Por essas mulheres guerreiras que estão dispostas até mesmo a se humilhar ao extremo por conta de um amor a um filho. Quantas dessas mães não estão nesse momento nas portas dos presídios, não é verdade? Quantas dessas mães estão vivendo essa realidade de estarem em lugares aonde elas nunca escolheram para estar? Mas tudo isso por causa do amor. Passando por humilhações, ouvindo coisas que elas não deveriam ouvir, mas estão ali firmes e com fé, crendo que os seus filhos com certeza serão transformados e mudados e serão novamente aqueles filhos dos quais eles conceberam com alegria. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, como eu já disse, e nesse momento eu quero orar por ela, que está completando o aniversário hoje. E não somente por ela, mas por todas as mães que estão espalhadas por esse mundo. Vamos orar comigo? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse dia. Quero te louvar, meu Deus, também de uma forma especial, por esse dia, meu Deus, que também carrega em si mesmo, Senhor Deus, essa data especial, o aniversário que está sendo vivido pela minha mãe. Ah, Senhor, que está completando 76 anos de vida. Eu quero te louvar porque mesmo diante de todas as suas aflições, angústias, que não se passaram, ela continua vivendo muitas delas ainda no dia de hoje. O Senhor as tem sustentado, o Senhor a tem guardado, o Senhor tem dado livramentos. Meu Deus, quantas coisas ela já não viveu nesse mundo. Meu Deus, quantas coisas tristes, Senhor Deus, ela já não viveu aqui, meu Deus, neste mundo, Senhor, que já foi narrado por ela. Histórias de sofrimento, de angústia, de decepção, de frustração. Mas, meu Deus, o que manteve ela íntegra em pé até hoje foi justamente essa fé, foi justamente essa crença, foi justamente esse amor depositado no coração. Muitas vezes abatida, entristecida, chorando pelos cantos, e muitas vezes sem entender por que ela é ferida com o mal, quando ela sempre está fazendo bem. Por não entender o comportamento de um filho muitas vezes, ou o comportamento de pessoas com as suas atitudes, que por não entender e não saber interpretar e discernir esse amor de mãe, a diz que ela é boba, que ela é besta, e a taxa como uma mulher que deveria simplesmente se ausentar e abandonar os seus. Mas ela não consegue fazer isso, porque o que mantém ela viva é essa alegria de ser mãe, mesmo sabendo que muitas vezes ela não é reconhecida de tal forma. Que o Senhor venha abençoá-la nesse momento, realizando um milagre na vida dela, realizando um milagre nos seus olhos, pois ela precisa de um milagre nos olhos, um milagre urgente. O Senhor sabe o quanto ela se sente incomodada, meu Deus, com aquele problema na sua visão, que está sendo solucionado nesse momento, é claro, durante todo esse tempo que tem passado, mas eu creio que um milagre pode chegar em forma de presente agora onde ela se encontra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha acolher nesse momento e abrir as portas para ela.
que ela possa ver os seus sonhos sendo realizados, vendo os seus filhos, meu Deus, saindo de situações, meu Deus, das quais ela nunca desejou e saltando para situações das quais ela vai se alegrar, porque esse é o desejo do seu coração. Meu Deus, eu não estou pedindo ouro nem prata para ela. O que eu estou pedindo, Senhor Deus, é que o Senhor traga no coração dela essa realização. De ver, meu Deus, ainda nos seus dias, Senhor Deus, e de sentir e desfrutar dessa alegria que toda mãe sonha, Senhor. Não de enterrar os seus filhos, meu Deus. Muito pelo contrário, de ver os seus filhos, meu Deus, trabalhando, se esforçando com as suas famílias, meu Deus. Ah, Senhor Deus, o que ela quer, Senhor Deus, é simplesmente deitar a cabeça e dizer, olha, valeu a pena, Senhor. Ah, meu Deus, abençoa, meu Deus, com saúde, abençoa com vida, Senhor Deus, que a esperança jamais venha se apartar do coração dela, Senhor, que ela venha ser irrigada pelo teu amor a cada dia, que as tuas águas, Senhor Deus, possa nesse momento saciar a sede dela, Senhor, a oculta no teu esconderijo, que ela venha estar guardada, meu Deus, Senhor Deus, na tua fortaleza, não deixe que o diabo venha alcançá-la, Senhor Deus, venha surpreendê-la com sonhos, meu Deus, que venham trazer para ela, Senhor Deus, tudo aquilo que ela deseja sendo realizado, Senhor, que a tua unção esteja sobre a vida dela, despedaçando, destruindo todo e qualquer tipo de jugo. O mesmo eu peço a cada mãe que está espalhada por esse mundo, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer e renovar as forças, Senhor Deus, que o Senhor não venha permitir que essas mães, meu Deus, de alguma forma venham se entregar à depressão, meu Deus, venham desejar as suas próprias mortes, meu Deus, como eu já vi muitas mães desejando. Senhor Deus, guarda essas mães, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, da maldade muitas vezes dos seus próprios filhos, da maldade, meu Deus, daqueles que não têm, meu Deus, discernimento, Senhor Deus, e que não têm essa misericórdia, Senhor. Abençoa todas as mães, não só do Brasil, mas de todo o mundo, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E termina essa oração dizendo que eu sou grato a Ti, ó Deus, pela família que eu tenho, pela mãe que eu tenho. Se fosse para mim nascer de novo e dissessem para mim, olha, em que família você queria nascer? Escolha qual é a mãe que você queria ter. Eu iria dizer, eu queria ter a mãe que eu tenho hoje, a mesma mãe, a dona Iraci, e nascer na mesma família. E talvez alguém iria dizer assim para mim, poxa vida, mas tendo a oportunidade de ter uma família melhor, você não iria aproveitar essa oportunidade? Eu diria, não, eu não tenho como aproveitar essa oportunidade, porque essa oportunidade já foi aproveitada. Eu acredito que eu tenho a melhor família desse mundo, ainda que ninguém consiga ver isso, ainda que ninguém consiga interpretar assim, porque essa família que eu tenho não foi uma família que eu achei, foi uma família que o Senhor me deu. Entendendo eu que antes de eu vir ao mundo, a minha mãe chegou primeiro. E se ela chegou primeiro, então eu fui dado a ela. Não sou eu que tenho que escolher a mãe, foi a mãe que escolheu ter esse filho. E é por isso que eu louvo a Deus pela vida da minha mãe e pela vida da minha família. E creio que todos eles, todos os que estão vivos, viverão e verão a glória do Senhor e a tua salvação e a tua luz na vida de todos eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ouviu, você que vai ouvir, que você seja muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.